Do joia? Vamos continuar o nosso estudo de função afim. Essa semana nós vamos falar de uma raiz da função do primeiro grau. Tá joia? O que vem a ser a raiz da função do primeiro grau? É o valor de x quando o y ele é zero. É o valor do domínio quando a imagem é zero. Ou seja, quando a função, o gráfico da função, ela vai interceptar o eixo x. Por exemplo, vamos olhar para a função f de x igual a x menos 1. Aqui eu tenho o gráfico dessa função f de x igual a x menos 1, e percebo onde a função interceptou o eixo x. Foi aqui, lá no 1. Se o gráfico dessa função, ela cortou o eixo x lá no 1, quer dizer que o 1 é raiz dessa função. Se eu colocar 1 no lugar de x, o que vai acontecer? O y será igual a zero. Tá bom? Qual que é o método prático, então, para determinar a raiz de uma função do primeiro grau? Basta você pegar essa função e igualar a zero. No lugar de y ou de f de x, você coloca zero. Por exemplo, eu tenho a função aqui, e eu vou dizer que f de x é igual a zero. Quando eu falo isso, eu vou encontrar um valor de x, que vai ser a minha raiz dessa função. Então, eu vou ter x menos 0 igual a x menos 1, pois f de x é igual a 0. Esse menos 1 vai para lá como 1, então x é igual a 1. Aqui eu tenho a raiz dessa função. Raiz ou zero dessa função, né? Se eu colocar 1 no lugar de x, o y será 0. É onde a reta ali intercepta o eixo x. Vamos determinar as raízes das funções abaixo. Aqui eu tenho a função g de x igual a 2x mais 4. O que eu vou fazer? Vou fazer g de x igual a 0. Se eu igualar 2x mais 4 a 0, eu vou encontrar a raiz dessa função. Então, vou fazer 2x mais 4 igual a 0. Passo o 4 para lá como menos 4. Passo esse 2 dividindo. Então, x igual a menos 4 dividido por 2. X igual a menos 2. Aqui eu tenho o gráfico para você ver, onde essa reta aqui, g de x igual a 2x mais 4, cortou o eixo x, interceptou o eixo x, lá no menos 2. Então, eu digo que o menos 2 ela é a raiz dessa função. É onde o gráfico corta o eixo x ali. Tá joia? Se igualou a zero, você encontrou. É um método bem simples, prático aí. Próximo aqui, h de x igual a 2x menos 1. O que eu vou fazer? Vou fazer h de x igual a 0. Então, 2x menos 1 igual a 0. Passo o menos 1 para lá como 1. O 2 se multiplicando, passa dividindo. Então, x igual a meio. Aqui eu tenho o gráfico da função h de x igual a 2x menos 1. Olha só onde essa reta cortou o eixo x. Exatamente no meio, 1 sobre 2. Essa é a raiz da nossa função do primeiro grau. Vamos analisar o gráfico da função f de x igual a menos x mais 4, definida de R em R. Abaixo e preenche as lacunas corretamente. Aqui eu tenho o gráfico dessa função. E agora eu quero saber qual que é o valor de f de menos 2. Quando x for menos 2, qual que é o valor de y lá? É isso que eu quero completar aqui, nessa lacuna, tá? Então, ali, quando x for menos 2, sem fazer conta nenhuma, só olhando no gráfico, vai ser igual a 6. E o x, agora o f de menos 1. Quando x for menos 1, eu tenho que a imagem será 5. E o f de 0, quando x for 0, será 4. E o f de 1, quando x for 1, y é 3. Quando x for 2, o y é 2 também. Quando x for 3, o y é 1. Quando x for 4, o y é 0. Interceptou lá no eixo x, interceptou no 4, o y é 0. E o f de 5, quando x for 5, y é menos 1. E quando o x for 6, tenho que o f de 6 aí será menos 2.
Então, o que eu tenho aqui, gente? Eu consigo perceber. Essa é uma função decrescente, né? O a é menor do que zero, o a é menos 1. Percebo que quando eu vou aumentando o valor de x, o valor de y vai o quê? Diminuindo, ó. Aqui eu estou aumentando os valores de x e o y está diminuindo. Antes era menos 2 igual a 6, ó, menos 1, 5, vai diminuindo. Conforme eu vou aumentando o valor de x, o valor de y vai diminuindo, tá? Essa é a característica da função decrescente aí. Outra coisa que eu vou analisar aqui, ó, é esse aqui, ó, o f de 4 igual a 0. Se o f de 4 é igual a 0, eu tenho que o 4 ele é a raiz dessa função. Porque quando o x é 4, o y é 0. Então, essa reta aí vai interceptar o eixo x lá no 4. Então, 4 é a raiz da função menos x mais 4, tá joia? Então, é isso que eu tinha que passar para vocês, um pouquinho da raiz de uma função do primeiro grau. Então, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, tá joia? Tchau, tchau. Muito obrigado.